pessoal. Sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Unidade temática, Rússia. Rússia. A Rússia, ou Federação Russa, é o país com a maior extensão territorial do mundo, dado a sua grande extensão leste-oeste. Seu território compreende 11 fusos horários. Mesmo com o fim da União Soviética, a Rússia ainda é uma grande potência, principalmente devido à influência que exerce sobre outros países, especialmente os ex-socialistas do leste europeu e os que fazem parte da Comunidade de Estados Independentes (CEI). O país também é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia detém ainda um grande poderio bélico e militar, herança da Guerra Fria, o que garante sua participação em assuntos estratégicos mundiais. Aspectos físicos. A Rússia, maior país do mundo, tem 17.098.240 km² de área, que se dividem entre os continentes europeu e asiático. Cerca de 2/3 do seu território estão situados na Ásia, mas a capital do país, Moscou, localiza-se na porção europeia. Os Montes Urais estabelecem a divisão entre a parte europeia e a parte asiática do território russo. Neles estão localizadas jazidas minerais, especialmente de carvão. Em seu relevo, destacam-se 2 grandes planícies, a Russa, situada no noroeste, e da Sibéria, na porção centro-ocidental. A leste, a planície da Sibéria, está localizado o Planalto Central Siberiano, em que há cadeias montanhosas antigas, concentração de minerais como ouro e diamantes. Então, trazendo aqui para vocês o mapa da Rússia, relevo, olha aqui os Montes Urais, certo? Que é um limite natural, dividindo a Europa da parte asiática. População. A diversidade física da Rússia contribui para explicar a distribuição irregular da população, que ultrapassa 142 milhões de pessoas pelo imenso território. A maioria dos habitantes reside na parte europeia do país, onde estão localizados o centro econômico e as principais cidades da Rússia. Moscou, com mais de 12 milhões de habitantes, e São Petersburgo, com cerca de 5 milhões. A taxa de urbanização é de 74,2%. Importância das migrações. O crescimento populacional não é menor porque, nos últimos anos, a Rússia tem sido polo de atração de imigrantes da Ásia Central, do leste europeu e de países localizados no sul do Cáucaso. Diante da crise demográfica e da necessidade de mão de obra, o governo russo flexibilizou a entrada de imigrantes e a migração de habitantes do extremo leste de sua porção asiática, região mais pobre do país. A transição para a economia de mercado.
A desagregação da União Soviética deu origem ao processo de modernização industrial da Rússia e à abertura econômica para o mundo. Porém, aumentou a pobreza e a concentração de renda da população. A transição da economia planificada para a capitalística provocou várias mudanças, como a privatização das antigas empresas estatais, a introdução da concorrência, a busca do lucro como meta da produção, a liberação de preços e a abertura ao capital estrangeiro. Quadro econômico. Em 1917, ano em que ocorreu a Revolução Socialista, a economia russa destacava-se pelo uso de seus recursos minerais e agrícolas. Após a Revolução, durante várias décadas, o país priorizou as indústrias de bens e de produção, que é de máquinas e equipamentos. Desde a década de 1980, porém, passou a investir nas indústrias de bens de consumo, como alimentos, vestuário, eletrodomésticos, etc. A agropecuária. A agropecuária é uma atividade importante para a economia russa. Apesar das dificuldades enfrentadas com os invernos prolongados e rigorosos, os principais cultivos são trigo, centeio, beterraba açucareira, linho, algodão, girassol e cevada. Na atividade pecuária, destacam-se os rebanhos bovino, ovino e suíno. Recursos minerais. Então, eu trouxe aí para vocês o mapa da Rússia, Economia 2006. Então, para vocês perceberem aí, através da legenda, a questão do uso da terra, os minerais e a indústria. Então, vocês observem aí pela legenda, certo? Pelas cores, o uso da terra e esses símbolos, os minerais, onde mais se extraem, e as indústrias, onde mais elas se concentram. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!